Queria que você abrisse sua Bíblia aí, ou acompanhasse com a gente no telão, o texto de Eclesiastes, capítulo 12, dos versículos 1 ao 7. Não vai ser uma mensagem expositiva, não vou falar somente sobre esse texto, vou usar outros, é uma palavra temática, mas eu quero dar destaque a esse texto aqui de Eclesiastes 12, de 1 a 7, para nós iniciarmos a palavra. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa aos teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes às tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Antes que acabe é o tema dessa palavra de hoje. E você está vendo aí essa imagem? Eu sugeri que colocassem essa imagem do sorvete derretendo, em vez das tradicionais imagens. Quando a gente fala do tempo breve, a gente costuma colocar um relógio, uma ampulheta, mas eu sugeri que colocassem essa foto do sorvete derretendo, por causa de uma história que eu vou contar para vocês. Quando eu era muito jovem, acho que só o Dadinho aqui, a Silene e o Robson me conheciam, nós estávamos na saída da igreja, fomos até uma padaria, eu e mais 2 amigos, para tomar um sorvete, um picolé, não é? E eu e o amigo que estava próximo de mim, terminamos logo o sorvete, e de repente eu olho para o outro, e ele está lá com o seu sorvetinho quase acabando, com uma dó. Sabe aquela... Todo mundo já fez isso aqui, não fez? Você quer desfrutar do sorvete, mas ao mesmo tempo você não quer que ele acabe. Então, quanto menos sorvete tinha, mais ele valorizava. Ele estava olhando para aquele sorvete, apaixonado por ele. E a gente, como ainda era jovem, não tinha muita sabedoria, o que a gente fez? Olhamos um para a cara do outro, chegamos perto e demos um tapa no sorvete dele e derrubamos. Antes que você pense mal de mim, deixa eu contar para vocês que eu comprei um sorvete inteirinho novo para ele, depois. É só que a gente não podia... Essas coisas que amigo faz, né? A gente não podia perder a brincadeira, não podia perder a piada, mas depois a gente comprou um sorvete inteiro para ele. Mas eu nunca esqueci da cara que ele fazia, percebendo que o sorvete ia acabar. E esse texto de Eclesiastes que nós lemos, a gente costuma ler pensando que ele está falando somente sobre a velhice. Mas preste atenção, a questão não é a velhice. Não é o fato de que um dia você vai envelhecer e você já não vai enxergar tão bem, não vai ver tão bem, e um dia você vai morrer. Não é isso. O texto está falando sobre uma realidade da vida de todos nós, que é o fato de que tudo está caminhando para o fim. Tudo está caminhando para o fim. Nós, a cada dia, teremos menos tempo para viver aqui nesse mundo. Não sabemos quanto, mas nós vamos ter menos tempo. As oportunidades da vida estão acabando. Você tem oportunidades hoje que amanhã não terá mais. Tudo na vida caminha para um fim. E é isso que nós precisamos observar aqui. As nossas oportunidades estão terminando. Você é um jovem, por exemplo, e na faculdade você vai ter oportunidade de evangelizar pessoas. Daqui a alguns anos você não vai estar mais na faculdade. E aquela oportunidade terá acabado.
tudo está caminhando para um fim. Você tira férias hoje, 30 dias, você vai ter 30 dias de férias, merecidas. Amanhã você só terá 29. E daqui a pouco ela terá acabado. Nós precisamos entender que a vida na terra significa que tudo caminha para o fim. E é interessante que há um grande contraste, não é? Existem dois tipos de vida. Existe uma vida eterna, que nós vamos ter na presença de Deus, sem falta de coisa alguma, e que nunca vai terminar. E é até difícil para a gente entender a eternidade, de tão acostumado que a gente está com o fato de que as coisas acabam. Mas existe uma vida terrena, em que nós sabemos que a vida é breve e absolutamente imprevisível. Tudo está acabando e nós não sabemos quando que vai acabar de vez. Tudo está caminhando para um fim. Então, eu acho engraçado, só um minutinho. O apóstolo Lamartine fala muito sobre o Apocalipse, sobre o final dos tempos. Tem livro, curso sobre isso, e muitas pessoas acessam o YouTube e fazem perguntas, e eu vejo como as pessoas estão inquietas para saber quando vai ser o fim. E se o fim está próximo, será que Jesus vai voltar na nossa geração? Será que Jesus vai voltar daqui a 10 anos? Eu vou dizer para você, eu não sei se Jesus volta na minha geração, mas eu vou embora na minha geração. Eu não sei se Jesus volta em 10 anos, mas é possível que nem eu esteja aqui daqui a 10 anos, e nem você. Então, nós precisamos olhar para a finitude da vida e direcionar a nossa vida conscientes disso. Então, não é uma mensagem pessimista, não é para você sair daqui pensando, ai, como a vida então é infeliz, desgraçada, a gente está caminhando para o fim, tudo vai acabar, eu vou envelhecer e perder minha juventude. Não é isso. É para você estar consciente da finitude, da brevidade da vida, da imprevisibilidade da vida, e diante disso, você fazer o melhor uso possível de tudo que Deus te deu. Amém? Então, entendendo essa realidade passageira da vida terrena, eu quero te dar 3 simples conselhos. O primeiro deles é: descubra o seu propósito. Descubra o propósito. Amém? Quero ler para você uma frase de um escritor famoso, T.S. Eliot. Ele foi ganhador de um prêmio Nobel de literatura há muito tempo. E ele disse certa vez uma frase assim: onde está a vida que perdemos vivendo? Onde está a vida que perdemos vivendo? Eu confesso que não conheço a obra dele, mas só por essa frase eu já daria a ele um prêmio Nobel. Onde está a vida que perdemos vivendo? Ou seja, ele percebia que enquanto vivia, enquanto gastava os seus dias procurando um significado para a vida, ele estava perdendo-a. E a maior parte das pessoas vive assim, procurando entender para que eu estou aqui, qual é o significado da vida, qual é o significado da minha existência, o que eu vou fazer da minha vida que vale a pena. E enquanto a gente procura entender por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, qual é o significado da minha vida, a gente está perdendo a vida, gastando os nossos dias tentando descobrir para que nós estamos aqui. E essa frase dele, então, para mim é genial nesse sentido, mas é incrível que, sabendo desse caráter imprevisível, da finitude da vida, nós passemos tanto tempo tentando simplesmente descobrir a que viemos. Então, descubra o propósito da sua vida. Quando eu me converti, era uma igreja pequena e as pessoas felizes de verem um jovem se convertendo e tal, e todo mundo me dava um abraço e dizia assim: Deus tem um plano para a sua vida. Daqui a pouco, no outro domingo, alguém me abraçava e dizia assim: Deus tem um plano para a sua vida. E sabe, ninguém nunca me contou qual era esse plano. E eu ficava curioso, eu voltava na outra semana para o culto para saber qual era o plano. Nunca ninguém me contou qual era esse plano. Eu passei um bom tempo da minha vida orando, buscando a Deus e tentando entender qual era esse plano, mas ninguém nunca me contou. E eles sabiam que Deus tinha um plano para a minha vida. Isso é verdade. E a partir, não da próxima semana, porque próxima semana o pastor Israel vai pregar às 8h30 ainda, mas nas semanas seguintes, durante o mês de fevereiro, às 8h30, no culto das 8h30, eu vou pregar uma série sobre o plano de Deus, para que você conheça qual é
o plano de Deus para a sua vida. Nós precisamos entender que há um propósito. Efésios 5,17 diz assim: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Por essa razão não vos torneis insensatos. Não seja louco, não seja tolo, não seja burro, não desperdice sua vida. Procure entender a vontade do Senhor. E você precisa entender que Deus tem um plano para a sua vida, amém? Há um propósito na sua existência. Não existe ninguém aqui que esteja nesse mundo à toa. Se você foi alcançado por Jesus, se você foi alcançado pelo amor de Deus, se tornou um servo de Jesus, você está aqui para cumprir um propósito. Você está aqui e você tem um chamado, existe significado na sua vida. Você não está aqui simplesmente para gastar os seus dias esperando para ver o que vai acontecer. Há um propósito e você deve viver consciente desse propósito. Queria ler para você o Salmo 90, os versículos 10 a 12, outro texto que nos ensina muito sobre isso, sobre o propósito e sobre a brevidade desse tempo. Salmo 90, versículos 10 a 12 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Mais uma vez, a brevidade da vida e a imprevisibilidade. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que significa isso? Quando a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, lembra do teu Criador, ela está dizendo para a gente olhar para Deus, para que em Deus a gente encontre o significado da nossa vida. Lembra do teu Criador, não é simplesmente lembrar que Deus existe, significa olhar para Ele e para o propósito que Ele tem para a nossa vida. Esse salmo, quando ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio, significa que existe um propósito, e ele precisa ser conhecido. Ensina-nos a contar os nossos dias, não é ficar contando quanto tempo eu tenho, eu tenho tantos anos, não é isso. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, Senhor, me ensina a viver de tal maneira que eu compreenda qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Então Deus tem um propósito para a sua vida e você precisa compreendê-lo. Na eternidade, Deus não vai te perguntar se você foi feliz. Deus vai te perguntar se você cumpriu o seu propósito. Deus não vai chegar para você e dizer assim: e aí, filho, gostou? Foi bom o tempo que eu te dei lá? Não. Ele vai perguntar: você fez o que você tinha que fazer? Você fez aquilo que só você podia fazer? Você fez aquilo que eu te preparei para fazer? Você aproveitou as oportunidades que eu te dei para me servir? É isso que nós vamos responder a Deus quando estivermos diante dele. Então, ter um chamado, ter um propósito, não significa ser pastor. A gente muitas vezes fala do chamado como ser pastor, ser missionário, não é? O irmão aqui tem um chamado. Todos nós temos um chamado. Alguns para ser pastores, missionários, etc. Mas todos nós, como servos de Deus, temos um objetivo a cumprir. Então a gente precisa desmistificar esse negócio de que chamado é só para quem é pastor, só para quem é missionário. Pode significar ir para algum lugar, mas pode significar simplesmente servir a Deus no lugar em que você está. Pode ser que você nunca saia do bairro onde você nasceu, pode ser que você more a vida inteira no bairro onde você nasceu, mas Deus tem um propósito para você lá. Deus tem um propósito para você onde você estiver, e isso não é uma coisa separada para alguns. Deus não tem chamado para algumas pessoas. Às vezes as pessoas acham que quem tem destaque na igreja, quem tem um determinado ministério, não. Deus tem um chamado para você no lugar em que você está. Na sua família existe algo que você vai exercer de bom ali, uma influência de Deus. Você vai ser usado pelo Espírito Santo ali, você vai ser usado por Deus na sua família. Você vai ser usado no seu bairro, no lugar onde você está estudando, trabalhando, no lugar onde você está, e eu não estou, o pastor não está, o missionário não está. Mas todos nós estamos nessa vida para cumprir um propósito.
Então, não significa necessariamente ir para algum lugar, mas ser uma bênção no lugar em que você está, amém? Quer aplaudir o Senhor? Amém? Porque Ele te chamou, porque Ele te deu um chamado, um propósito. Ninguém aqui é inútil, amém? Agora, o maior segredo que eu acredito que existe para que você compreenda esse chamado é a obediência. É na medida em que nós obedecemos que nós entendemos o chamado. Porque Deus não revela tudo para a gente de uma vez. Quem aqui conhece tudo sobre a vontade de Deus para a sua vida? Tem alguém que já sabe tudo? Deus já te revelou o plano completo? Para mim não foi assim. Ele foi se revelando aos poucos. E eu fui conhecendo gradualmente. Mas como é que eu descobri o chamado de Deus para a minha vida? Obedecendo naquilo que eu sabia. Quando você obedece, a obediência naquilo que você já sabe é a chave para conhecer aquilo que você não sabe. A obediência naquilo que você já conhece é a chave para você conhecer o que vem pela frente. É mais ou menos como aqueles joguinhos em que você precisa passar uma fase para receber a senha para a próxima. Então, se você não obedecer agora, você vai estar travando as coisas. Mas na medida em que você obedece o que você já conhece, você então vai ser preparado para ir adiante. Por exemplo, quando Deus começou a me chamar para o ministério, Ele não me disse claramente o que eu ia fazer, nem onde eu ia estar. Eu não sabia se eu seria pastor, se eu seria missionário, se eu iria fundar uma igreja, ou se eu seria o pastor auxiliar numa igreja. Eu não sabia nada sobre isso. Mas eu sabia que eu estava fazendo uma faculdade de economia, e Deus me disse para parar a faculdade de economia e entrar na faculdade teológica. E quando eu entrei na faculdade teológica, eu já sabia uma parte do plano. Eu já sabia que, graças a Deus, eu não ia continuar trabalhando na Bolsa de Valores, e eu não ia ser um economista. Mas eu não sabia o que eu ia ser. Houve momentos em que eu pensei que talvez Deus fosse me chamar para um campo missionário. Houve momentos em que eu entendi que ia ser um pastor local, e Deus foi revelando. Mas eu não teria conhecido o plano que veio depois, se eu não obedecesse naquilo que eu já sabia. Então procure conhecer, entender o seu chamado. Obedeça agora, para que você seja preparado para ir adiante, amém? Segundo lugar, sabendo da finitude da vida, eu quero dizer para você: viva o propósito no presente. Viva o propósito no presente. Por que isso, gente? Um dos maiores erros que nós cometemos quando pensamos sobre o chamado de Deus para a nossa vida, sobre o propósito de Deus para a nossa vida, é jogar as coisas para o futuro, como se um dia eu fosse alcançar esse propósito. Na verdade, você vive o propósito a cada dia. Você vive o propósito na medida em que está obedecendo e vivendo aquilo que Deus já te mostrou. Essa frase do Eliot, quando ele diz: onde está a vida que perdemos vivendo? Fica implícito que ele não entendeu ainda. Ele está gastando a sua vida esperando encontrar um propósito que ele ainda não achou. Ele está esperando que um dia ele vai encontrar alguma coisa. E não é assim que a gente deve viver. Você não vai viver o propósito de Deus no futuro, você vai viver hoje. Ele vai se concretizar dentro da sua história. Algumas coisas vão acontecer amanhã, outras daqui a 10 anos, mas você vai viver no propósito a partir de hoje. Olhe para a vida com Deus como algo em que você experimenta a bênção e a direção de Deus para hoje, não como algo que você simplesmente vai ser um dia. O propósito não é um evento que acontecerá no futuro, mas é algo que se expressa na maneira como você dirige a sua vida hoje. No Salmo 90, há um alvo para que alcancemos corações sábios, não é o texto que eu li agora há pouco, mas todos os dias você tem que orar: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém? Se cumpre um dia, você chega um dia num alvo, mas todos os dias você está dizendo: Senhor, me ensina a contar os meus dias de tal maneira que eu chegue lá. Me ajude a viver hoje dentro do teu propósito. Me ajude a não sair hoje do teu propósito. Me ajude a aproveitar hoje as oportunidades que eu recebi. Então nós muitas vezes associamos a realização da nossa vida e a felicidade a um evento que vai acontecer no futuro.
quando eu me casar eu vou ser feliz. Eu preciso me casar para ser feliz. Quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver estabilidade financeira, aí eu vou ser feliz. E a gente fica sempre projetando em algum evento uma felicidade que vai acabar não chegando. E eu quero dizer para você, você que é jovem e ainda não se casou, se você fica projetando a sua felicidade no casamento, há uma grande chance de você estragar a vida de alguém. Porque você vai projetar no outro uma expectativa tão grande que ele não vai poder suprir. Você precisa ser feliz enquanto é solteiro para ser feliz no casamento. Você precisa ser feliz enquanto você está batalhando, está naquela dureza, estudando, trabalhando, pegando ônibus lotado, para ser feliz quando você estiver prosperando. Você precisa encontrar o significado da sua vida em tudo que você estiver fazendo, em todo o processo, não somente quando alcançar alguma coisa lá no futuro, amém? Então, eu não serei feliz no futuro, eu sou feliz hoje. Eu não servirei a Deus no futuro, eu sirvo a Deus hoje. Eu não servirei a Deus quando eu completar um determinado curso, quando eu fizer uma faculdade teológica, eu sirvo a Deus hoje. Eu não vou cumprir meu chamado quando eu realizar uma tarefa, eu estou cumprindo o meu chamado todos os dias. Se você fizer assim, você não vai perder a sua vida vivendo, amém? Então, eu quero ler para você um texto que eu acho que é uma grande chave para a gente entender isso, Efésios 5, de 15 a 18. Efésios 5, de 15 a 18, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A palavra-chave desse texto aqui é quando ele diz que nós precisamos remir o tempo, né? E muitos aqui já devem ter ouvido, existem duas palavras para tempo no grego. Existe cronos, que é a quantidade de tempo, é aquilo que o seu relógio mede, quantas horas, por isso é chamado de cronômetro também. Quanto tempo, quantos minutos, quanto tempo esse pastor vai continuar pregando? Quanto tempo, isso é cronos. Kairos é uma outra palavra e é a palavra usada aqui. E muita gente enfeita, diz que Kairos é o tempo de Deus. Para mim não tem nada a ver isso. Tanto Cronos como Kairos são o tempo de Deus. A diferença específica de Kairos é que Kairos, a palavra usada aqui para tempo, dá ênfase nas oportunidades do tempo que você vive. Então, remir o tempo, a melhor tradução seria dizer: aproveite as oportunidades. Kairos é mais ou menos aquela ideia, a gente usa isso no português também. Quando você diz assim, os mais velhos aqui vão dizer assim: no tempo que eu era jovem. O que você está querendo dizer? Você não está pensando em quanto tempo durou. Você está pensando assim, naquela oportunidade. A mulher diz assim: no tempo da minha gravidez, foi assim, assim, assim. Ela não está pensando se durou 9 meses, se durou 7 meses, se durou um pouco mais, uma semana. Ela está pensando naquela oportunidade, naquelas circunstâncias que eu vivi e nas oportunidades daquele momento. É mais ou menos essa a ideia de Kairos. São as oportunidades que você tem num determinado tempo. Por que esse texto é tão importante? Para você entender o seguinte: todos nós temos oportunidades em cada etapa da vida. E cada etapa da vida precisa ser consagrada para Deus e vivida segundo o seu propósito. Por isso que eu digo, você não vai ser feliz no futuro e nem vai servir a Deus no futuro, porque o futuro ainda não chegou. Você precisa consagrar a Deus o seu Kairos, o seu tempo atual. Qual é a sua circunstância? O seu momento atual? Quais são as oportunidades que Deus te deu nesse tempo? Salve para Deus, consagre para Deus isso, antes que se perca, porque amanhã as oportunidades serão outras, mas essas terão sido perdidas. Então você é jovem, sirva a Deus com a sua juventude, não fique dizendo que você vai servir a Deus no futuro, quando alguma coisa acontecer. Então, consagre a Deus cada etapa da sua vida. Remir o tempo significa aproveitar as oportunidades de cada etapa. Você vive o propósito de Deus para a sua vida hoje e não num futuro distante e indeterminado, amém?
Você aproveita as oportunidades que Deus te deu hoje. Outras que não vieram, virão no futuro. Quando chegar lá, você vai aproveitá-las para Deus. Mas entenda que nós precisamos salvar, aproveitar as oportunidades do tempo presente. Amém? E o terceiro e último conselho que eu queria trazer para você, dentro dessa ideia de que a vida é finita, antes que acabe, consagre a sua vida passageira ao eterno. Consagre a sua vida passageira ao eterno. Eu quero que você repita, mas agora repita na primeira pessoa. Diga assim: eu consagro a minha vida passageira ao eterno. É isso que dá significado a tudo que nós estamos falando. É isso que T.S. Eliot provavelmente não conhecia. Muita gente entende o que eu acabei de falar no ponto anterior, que precisamos aproveitar o presente, a vida é breve e tal, e fazem o quê? Destroem a sua vida. Muita gente aí no mundo vai concordar comigo, vai dizer assim: não, precisamos aproveitar a vida mesmo. Só que eles fazem isso do jeito mais errado possível, achando que já que tudo passa, já que a vida é passageira, já que as oportunidades acabam, vamos aprontar todas agora. E nisso eles destroem a vida que eles deveriam viver com propósito. Eles vivem sem propósito, simplesmente tentando aproveitar um momento, mas sem direção nenhuma. Você precisa consagrar a Deus, ao eterno, a sua vida passageira. Em cada um dos textos que nós lemos, os textos principais, esses textos um pouco mais longos que nós lemos, existe a mesma resposta: foco em Deus. Lá em Eclesiastes, ele diz que a gente tem que se lembrar do nosso Criador, colocar Deus na nossa história. O Salmo 90 diz: ensina-nos, ou seja, Senhor, ensina-me a aproveitar essa vida. É com foco em Deus. Em Efésios, a mesma coisa. Ele diz: mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Em cada um desses textos, sozinhos, eu poderia pregar essa mesma mensagem. Porque todos eles, embora sejam de contextos muito diferentes, um do apóstolo Paulo, outro do salmista, outro de Eclesiastes, todos eles estão dizendo a mesma coisa. A vida é breve, a vida é imprevisível, você precisa aproveitá-la, mas só buscando a Deus, só colocando Deus no centro da sua história, no centro da sua vida, só trazendo o eterno para a sua vida passageira, é que você vai conseguir fazer isso. Amém? Então, o resumo desses textos é o seguinte: olha que coisa maravilhosa. O eterno se preocupa com a sua vida passageira. O eterno se preocupa com a sua vida passageira. Quando a gente fala, como eu estou falando aqui desde o começo, que existe a vida eterna e existe a vida terrena, e que a vida terrena é marcada por essa característica de ser finita, de que tudo está acabando. Quando eu desafio você a servir a Deus antes que acabe, as pessoas às vezes pensam assim: então quer dizer que a vida terrena não vale nada. A vida terrena não tem importância, porque ela é passageira. O que importa é a vida eterna, é ou não é? E comparando a vida eterna com a vida passageira, é lógico que o eterno tem qualidades superiores. Mas em nenhum lugar da Bíblia, Deus diz que essa vida passageira não tem importância para você, ou não tem importância para Ele. Por toda a Bíblia, e eu desafio você a ler a Bíblia e confirmar comigo, Deus nos desafia a viver essa vida aqui de uma maneira santa, consagrada a Deus, nos desafia a vivermos de uma maneira frutífera e não desperdiçarmos a nossa vida, nos desafia a remir o tempo, nos desafia a orar, dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias. Por toda a Bíblia, Deus nos mostra que Ele se importa com essa vida nossa passageira aqui. E o que você decide nessa vida aqui, determina o que você vai viver na eternidade. Então não pense que Deus não se importa com a sua vida. Não pense que você já entregou sua vida a Jesus, você está salvo, então está garantida a eternidade, que é o que importa, e eu vou ficar descansado aqui. Não, você precisa viver aqui de uma maneira frutífera,
de uma maneira que abençoe outras vidas, de uma maneira que cumpra o propósito que Deus tem para você aqui. Gente, na eternidade, eu não vou precisar contar os meus dias para alcançar coração sábio. Na eternidade, eu não vou precisar remir o tempo. Na eternidade, eu não vou precisar ouvir uma exortação do tipo, lembra-te do teu Criador. Mas aqui eu preciso disso. Aqui é fundamental que eu entenda o quanto o eterno se preocupa com a minha vida passageira. Os seus dias aqui, que a Bíblia diz que são breves, o Salmo 90 diz, nós voamos, não é? Uma linguagem poética para dizer assim, tudo passa tão rápido. Deus está se importando com essa sua vida passageira. Não importa se você tem ainda muitos anos para viver e consagrar para Deus, ou se você está nos últimos dias da sua vida, você tem um kairos, você tem oportunidades no tempo presente que precisam ser consagradas para Deus. Em nenhum lugar a Bíblia diz que essa vida aqui é desprezível. Ela diz, cuide bem disso, viva com sabedoria, consagre a Deus. Você precisa remir o tempo, você precisa entender a vontade de Deus para a sua vida. 1 Pedro 4:2, por exemplo, diz, para que no tempo que vos resta na carne, olha só, se não é um resumo do que eu disse, para que no tempo que vos resta na carne, o tempo que sobra dessa vida presente aqui, antes que acabe, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Esse versículo resume tudo o que eu disse? Antes que acabe, no tempo breve que nós vivemos, qual é a melhor coisa que podemos fazer? Consagrar a Deus, consagrar ao eterno a nossa vida passageira. Se Deus for o centro da sua vida, se Jesus for o centro da sua vida, se você viver aqui buscando entender e viver o propósito de Deus para a sua vida a cada dia, você não vai chegar no final triste, decepcionado, como T.S. Eliot, perguntando onde está a vida que perdemos vivendo. Você vai terminar dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Quando Paulo chega no finalzinho e diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, se ele tivesse vivido 5 anos a menos, ele poderia dizer a mesma coisa, porque em todo tempo ele estava combatendo o bom combate. Ele estava vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Se durasse um pouco mais ou um pouco menos, ele simplesmente ia continuar fazendo o que Deus tinha chamado ele para fazer. Então eu quero desafiar você nessa manhã a pensar sobre isso, a não ter um pensamento errado, como certa vez aconteceu com um irmão nosso, novo convertido. Ele me contou com um pouco de vergonha, mas ao mesmo tempo, depois ele mostrou sabedoria. No dia que ele se converteu, ele entregou sua vida a Jesus, foi somente ele e um senhor bem mais idoso, ele tinha 20 e poucos anos. E aí os dois foram para a salinha lá para receber uma oração e tal, para serem orientados a respeito do que significa entregar a vida para Jesus. E ele estava lá, olhou para aquele senhor bem idoso do lado dele, e ele com 20 e poucos anos, ele pensou assim, eu podia ficar mais um tempo no mundão, deixar para entregar minha vida para Jesus quando estiver mais velho. Ele me contou, ele pensou isso, ele falou assim, eu podia aproveitar a vida mais um pouco, e quando eu estiver mais velho eu entrego a vida para Jesus. Mentalidade carnal de alguém que estava se convertendo naquele momento, mas graças a Deus, ele realmente estava se convertendo, e ele mesmo se corrigiu. Deus, creio, iluminou o coração dele, e na hora ele pensou assim, que bobagem eu estou pensando. Que bom que eu estou entregando minha vida para Deus agora, ainda na juventude, e vou ter muito tempo para servir a Deus, e não no finalzinho da vida. Amém? Então, ele conseguiu sair do pensamento carnal, natural que ele tinha até ali, para um pensamento correto, espiritual, num segundo. Mas num primeiro momento ele pensou assim, eu vou aproveitar a vida sem Jesus. Não, ele ia perder a vida vivendo. Que bom que ele entendeu
que consagrar ao eterno a sua vida passageira é a melhor coisa que se pode fazer, amém? E é isso que eu quero desafiar você a fazer hoje. Feche seus olhos um instante. Eu quero orar pela sua vida. Essa vida tão passageira, essa vida imprevisível, que passa tão rápido que o salmista diz: nós voamos. É comparado a uma neblina que aparece e some de repente. Você já viu como um nevoeiro aparece e de repente some? É tão preciosa para Deus. E aquilo que nós decidimos fazer dessa vida pequena e passageira determina a nossa eternidade, onde vamos estar na eternidade, se na presença de Deus ou não, e determina também o quanto nós vamos viver aqui uma vida que vale a pena. Tudo que você guardar para si, você perde. Aquilo que você consagra para Deus está guardado, está protegido e vai ser multiplicado. Nunca pense que é uma perda consagrar a sua vida a Deus. Nunca pense que é uma perda servir a Deus. Nunca pense que é melhor ser mais ou menos, viver uma vida menos compromissada, como se compromisso com Deus fosse sinal de perda. Compromisso com Deus e com o propósito de Deus é sinal de vida plena. Eu quero desafiar você a consagrar a sua vida hoje a Deus. Mas o primeiro apelo que eu quero fazer é para aqueles que ainda não tomaram uma decisão de entregar a vida a Jesus. Porque sabe, nós nascemos longe de Deus. Nós nascemos, ainda que tenhamos uma religião, ainda que acreditemos em Deus, a Bíblia nos ensina que Jesus morreu na cruz no nosso lugar. E que a única maneira de voltarmos a ter comunhão com Deus, a única maneira de termos vida eterna é crendo no sacrifício de Jesus por nós. Então todos nós um dia, se queremos estar na eternidade com Deus, precisamos convidar Jesus para entrar na nossa vida. E eu creio que a maioria aqui já fez essa oração um dia. Eu fiz há muito tempo, com 17 anos. Eu convidei Jesus. Eu não sabia qual era o plano que Ele tinha para a minha vida, mas eu disse: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu creio que o Senhor é o meu Senhor. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que ali o Senhor pagou o preço que eu não posso pagar. Eu preciso do teu perdão. Eu quero viver contigo. Eu orei um dia e convidei Jesus para entrar na minha vida. Se você nunca fez essa oração, ou talvez não tenha certeza da tua salvação ainda, da tua vida com Deus, e quer hoje fazer uma oração de entrega a Jesus, levante a sua mão e nós vamos fazer essa oração junto. Eu quero orar pela tua vida. Levante a sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa manhã. Se você nunca fez essa oração, ou não tem certeza da sua salvação e quer hoje entregar a vida a Jesus, não deixe para outro dia, porque você não sabe se você vai ter outro dia. Há alguém aqui que quer fazer essa oração junto comigo hoje? Se houver, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver, para que eu ore junto com você. Todos aqui já têm esse encontro? Glória a Deus. Os que estão me vendo pela internet, os que vão ver no futuro esse vídeo, você pode entregar a sua vida a Jesus nesse momento. Basta fazer uma oração de confissão. Na sua tela vai ter um QR Code aí para você entrar em contato com a gente. Nós vamos orar pela sua vida. Mas eu quero fazer essa oração agora e dizer no nome de Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Eu te confesso como Senhor da minha vida. Eu confesso que eu preciso do teu perdão, que eu creio que ali na cruz o Senhor morreu pelos meus pecados, e que hoje eu recebo o teu perdão e a tua salvação. Eu te entrego a minha vida no nome de Jesus. Amém.